Espírito Santo amado, não nos deixe esquecer do compromisso da cruz. Não nos deixe esquecer a nossa cruz. Não nos deixe olhar para as vontades da carne, as necessidades da carne, os prazeres da carne e esquecer a cruz. E esquecer a cruz que o Senhor carregou, que o Senhor não deixou, o Senhor carregou. Então nós temos que carregar a nossa. O Senhor foi o nosso exemplo. Assim como o Senhor carregou a do Senhor. E o Senhor não negou a obra do Pai. Não foi fazer a vontade do Senhor. Ele obedeceu o Pai. Fez a vontade do Pai. Hoje a cruz é nossa. Nós temos que carregar a nossa. Nós temos que negar a nossa vontade. Negar a nossa vida na carne. E carregar a nossa cruz em obediência ao Pai. Assim como Yahushua obedeceu. Paizinho Santo, coloca isso na nossa consciência, Espírito Santo, coloca isso na nossa consciência, que nós dormimos e acordamos sentindo o peso da cruz, para não esquecer da cruz. Espírito Santo maravilhoso, Espírito Santo maravilhoso, não nos deixe esquecer que nós temos uma cruz para carregar, nós temos uma cruz para carregar, nós somos responsáveis pela nossa cruz, nós não podemos largar em qualquer esquina e obedecer a carne. Largar em qualquer canto e obedecer a carne. E Yahushua não largou a dele. Yahushua levou a dele até o fim. Vocês têm que levar a vocês até o fim. E olha que a de vocês não está mandando vocês morrer. Vocês não vão morrer para ser salvos. E se vocês fossem? Vocês iriam até lá? E agora? Como vocês se salvariam? Se vocês tivessem morrer igual a Yahushua? Aí vocês iam ver a fé de vocês, se a fé era verdadeira. Mas vocês têm que morrer para as suas vidas na carne. Na carne. Porque a vida na carne, quem é? O demônio. Não se esqueçam. Morrer para a vida na carne, se libertou do demônio. Aí vai viver para o eterno. Para fazer a vontade do eterno. Para poder voltar para o eterno. Então é pela vontade dele que volta para ele. Vocês viram a necessidade? Foi essa a obra de Yahushua. Ele veio, carregou a sua cruz da obediência, morreu, ressuscitou, voltou. Agora a cruz é de vocês. Vocês carregam a obediência. Vocês têm o quê? O entendimento renovado. Ressuscitou dos mortos. Tá vendo? Ainda não foi no corpo, mas no espírito já foi. A mente já está conectada com a mente do Pai, já tornou um com ele. Então, quando Yahushua dizia, eu e o Pai somos um, porque a mente de Yahushua era a mente do Pai. Então, quando vocês obedecem à palavra, o novo nascimento é vocês ter a mente do Pai. O que quer dizer a mente do Pai? Vocês vão ter o entendimento da palavra do Pai. Então vocês vão ser um com o Pai. O Pai quer que vocês obedeçam para voltar. Então vocês obedecerão para voltar. Então vocês vão ser um com Ele. Vão querer a mesma coisa. Vão estar unidos à mesma vontade. No mesmo desejo. Voltar. O Pai quer que vocês voltem. Então vocês têm que querer voltar. Porque se só o Pai quiser que vocês voltem, o Pai sozinho vai fazer isso? Tem que ter a parte de vocês. Então vocês têm que querer voltar. Então quando vocês querem voltar, vocês sabem que o caminho é a palavra. Então vocês terão que entrar no caminho. Viu? A consciência, o raciocínio perfeito. Quando a pessoa raciocina perfeito, quando ela tem uma consciência, quando ela tem um juízo perfeito, ela une a conclusão dela lá, conforme ela ouviu a palavra, conforme ela entendeu, e ela decide. Pronto. É simples assim. E se a carne se intrometer pelo meio, ela já sabe o resultado da carne. Ela já sabe quem está por trás da carne. Ela já sabe o fim dela na carne. Ela vai dar ousadia para a carne? Não tem condição de entender o caminho da salvação, entender quem está impedindo, quem está atrapalhando e dar ousadia a quem está atrapalhando.
Não tem condições. Quando a pessoa fica sem entender, aí ela se atrapalha. E com isso ela também não crê. Se ela não crê na vida eterna, que ela vai perder a vida dela aqui para ter a vida eterna, se ela também não crê, aí ela não obedece. Mas se ela começar a esforçar a obedecer, ela termina se convencendo. Porque quem obedece é porque crê. O que não pode é não obedecer nada. Não tem esforço nenhum para obedecer nada. Então essa pessoa não crê. Porque nem esforço faz para obedecer. Então, se ela tem um pouco de dificuldade por falta de entendimento, mas ela começa a obedecer, aí o pai está vendo que ela quer. Aí ela vai desenvolver a fé. Ela vai começar a ter entendimento e ela vai começar a obedecer mais. Porque ela já teve aquela questão do crer, quando ela começou a obedecer. Então, quem começa a obedecer é porque crê. Crê que ela não está perdendo a vida dela aqui. Ela está escapando da condenação aqui. Porque essa vida aparente que Satanás dá, por trás não é a condenação? Então, quem é que quer viver uma vida de aparência condenada? Quem quer um comércio desse com Satanás? Não é melhor a pessoa saber a realidade e, pelo entendimento, ela sujeitar a carne dela, o que ela quer para a eternidade? Então, a pessoa de juízo perfeito, ela vai crucificar a carne dela por um propósito maior. Porque ela sabe que a vida dela aqui é uma camuflagem. Aqui é uma camuflagem de Satanás para ela ficar enganada, iludida. E depois ela conhecer a eternidade com ele, para onde ela vai. Então, a pessoa que tem raciocínio, juízo perfeito, consciência, ela vai saber os dois lados e ela vai decidir pela consciência. Porque ela crê que a informação da palavra é verdadeira. Então, ela crê é quando ela inclina a obedecer. Então, quando ela crê e ela vai obedecer porque ela acreditou, ela não vai ficar deixando a carne atrapalhar, ela entrar na frente. Esse negócio de ficar obedecendo a carne, ou a pessoa não crê no que entende, ou ela não tem muito entendimento. Né? Porque quando a pessoa ela decidiu racionalmente, como é que ela vai dormir com uma coisa que a consciência dela sabe? Entendeu? Então, quando a pessoa está meio atrapalhada assim, ela ainda não se decidiu, aí Satanás engana ela sempre. Mas se ela estiver decidida pela salvação dela, pela consciência dela, ela vai sempre tomar a decisão certa, o que ela decidiu. Então, quanto mais a pessoa tiver entendimento, mais a pessoa é livre para escolher. Então, a pessoa que não tem muito entendimento é que ela fica atrapalhada, ela não sabe nem para que ela vai. Então, o correto da pessoa que quer ser livre é ter entendimento, é entender a coisa certa. Aí ela vai ter a escolha. Quando ela crê que o que a palavra está dizendo é verdade, por que ela vai escolher o errado? Para se dar mal e se arrepender e não ter mais jeito? Então, a pessoa tem que ter uma convicção que a palavra é a verdade. É a única verdade. Não existe outra verdade. Só existem dois fundamentos. A verdade que Yahushua trouxe do alto, do Criador de todas as coisas, e o fundamento falso de Satanás, o ensinamento da terra. Então, ou você fica com a mentira de Satanás, ou fica com a verdade das Escrituras. E quando você entende esses dois caminhos, aí você faz a escolha. Se é abandonar Satanás, se apegar às Escrituras e obedecer, ou continuar com Satanás e deixar a palavra para lá. Não dá crédito no que a palavra está dizendo. Aí o que acontece se a pessoa faz isso? Ela está fazendo uma escolha, de qualquer forma.
Porque não vai ter ninguém neutro depois. Vai ter o final da jornada. O final da caminhada. A pessoa fez uma escolha, sim. Como ela foi avisada do demônio nela e ela não acreditou, quem escolheu por ela? O demônio dela. Aí quando é que ela vai saber que foi roubada? Quando ela chegar lá. Então não é melhor ficar com a informação da palavra, que é para se libertar do demônio? É mais seguro. Não se libertar do demônio é uma aventura. A palavra é a verdade. E vai libertar do demônio, que é uma aventura enganosa. Que a pessoa só vai conhecer a verdade quando chegar lá. Aí quando chegar lá, foi tarde. Foi acreditar tarde. Por isso que a palavra diz pela fé. Pela fé. Então crê. Não vê. Crê. E quando a pessoa crê, o Espírito Santo não confirma dentro dela, não dá uma certeza lá dentro, dá. É só se aprofundar no conhecimento. É só se aprofundar na obediência. E ela vai ter uma convicção que a palavra é a verdade. Porque o Espírito Santo, ou fora da pessoa, ou dentro da pessoa, ele vai convencer ela que a palavra é a verdade. A palavra é o caminho que conduz à vida eterna. Existe outro caminho que conduz à vida eterna? Não existe nenhum livro que conduz à vida eterna. Só existe as Escrituras Sagradas que conduz à vida eterna. Porque o autor das Escrituras Sagradas foi o que morreu e ressuscitou.